Eu quero te dizer que aqui, no segundo versículo diz assim: seus discípulos lhe perguntavam: mestre, quem pecou? Este homem ou os seus pais? Isso me chamou a atenção, porque os discípulos de Jesus que perguntou para ele: Senhor, quem pecou? Foi ele ou seus pais para que ele tivesse assim? Eu falei: Senhor, tem misericórdia de nós, porque muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. O Senhor falou ao meu coração que eles julgaram, a primeira coisa que eles fizeram, eles julgaram o cego. Eles questionaram a vida dele, ou querendo colocar a culpa daquela enfermidade nele ou nos seus pais. E eram os próprios discípulos, ali não estão falando de fariseus, ali estão falando de discípulos de Jesus que fizeram esse julgamento. E Deus falou ao meu coração assim, que ninguém vê como Deus vê. Que muitas vezes a opinião das pessoas tem determinado a nossa vida. Muitas vezes aquilo que as pessoas julgam, elas acham mais fácil dar mais importância naquilo que você pode ter feito para passar por essa luta, do que o milagre que vai acontecer com essa prova que você está passando. Então aqui diz assim, que o que aconteceu na vida dele não era culpa dele nem dos pais dele. Não sei se você já está conseguindo entender o mistério dessa palavra. A culpa não era nem dele, nem dos pais dele, mas era para glorificar o Senhor Jesus sobre a vida dele. Então eu já quero te dizer que tudo que acontece na sua vida, não pergunte o porquê, mas sim para quê, porque o Senhor vai manifestar a glória dele sobre a sua vida. O Senhor diz que essa prova, essa enfermidade, essa luta não é para a morte, nem é para você ligar o que as pessoas estão te questionando. Entendeu, Inês? É para glorificar a glória do Senhor sobre a sua vida. Isso é a primeira coisa que Deus falou ao meu coração. Nós somos levados pela opinião das pessoas. Ninguém vê como Deus nos vê. E eu fiquei pensando assim, aquele homem, ele mendigava. Aquele homem, ele já tinha uma deficiência física. E eu acredito que, não estudei tanto isso, mas eu acredito que naquela época, pessoas que tinham dificuldades físicas, elas eram muito discriminadas. E ele tinha família. Mas ele precisava mendigar, porque ele se achava inútil. E muitas vezes é isso que acontece com a gente fica mendigando por aí. A gente fica buscando por aí, pedindo alguma coisa. Mas a palavra diz que aquele homem mendigava. Mas o Senhor mandou ele lavar os seus olhos aonde? No tanque. No tanque da onde? Como é o nome? Siloé. O Siloé quer dizer enviado. O Senhor mudou a sorte daquele homem. Ele mudou o nome dele de mendigo para enviado de Deus. Eu não sei se está conseguindo entender aquilo que Deus está falando. Que não importa a sentença, não importa qual foi o resultado do exame, não importa o que a sua vida você tem olhado e o que as pessoas ou que você próprio tem se julgado. O nosso maior inimigo muitas vezes não é Satanás. Não são as pessoas, mas somos nós mesmos. Nós nos sentenciamos, nós nos acusamos e nós aceitamos e vivendo uma vida mendigando. Mas o Senhor te diz que essa dificuldade, não importa se você nasceu com alguma dificuldade ou você se identifica com alguma coisa, o Senhor está aqui para glorificar o nome dEle através da sua vida. Ninguém vê como Deus vê. Mas como assim, pastora? Eu preciso começar a enxergar um pouco mais como Deus enxerga as pessoas. Eu escrevi algumas coisas, eu quero tentar ler para mim não esquecer de nada do que Deus falava e me enchia a cada momento. E diz assim: a opinião das pessoas não pode ditar a sua vida. Não é a opinião das pessoas que determina o que você vai ser, mas sim aquilo que Deus te enviou. Aquilo que Deus determinou na sua vida, ninguém pode mudar. Ninguém pode fazer você voltar para trás. Ninguém vê como Deus vê as pessoas. Jesus, olha, um exemplo.
Nós passamos na rua e nós vemos um grupo ali, ou na Cracolândia, ou em algum lugar, a gente vê pessoas drogadas. E nós, na nossa alimentação, olhamos e dizemos, olha ali um drogado. Sabe qual a diferença da visão de Deus? Jesus olha ali e diz assim, aquele é um menino, é um filho. Jesus olha uma mulher, aonde nós vemos uma prostituta, ele vê uma mulher filha dele, criada por ele. Engraçado que às vezes nós olhamos 5 pães e 2 peixinhos, apenas, aonde não vai fazer nada. Mas Jesus olha 5 pães e 2 peixinhos e vê uma multiplicação para uma grande multidão. Você está conseguindo entender como a nossa visão é pequena? Nós olhamos para o nosso irmão e nós enxergamos os pecados que ele cometeu. Nós enxergamos as falhas que ele tem. Jesus não olha assim. Jesus não olha a pessoa como um mendigo, ele olha como um vaso, como um filho, como um embaixador dele aqui na terra. Essa é a diferença da visão de Deus para as pessoas. Porque Jesus nos ama, independente dos nossos pecados, ele não deixa de nos amar. Mas nós somos limitados e quando nós olhamos as pessoas, nós julgamos os pecados. Foi assim que os discípulos fizeram. Eles olharam aquele homem e já queriam explicação. Jesus, me explica aí, por que ele está assim? Muitas vezes a gente passa por isso e você se questiona as pessoas, por que você está assim? Por que ainda não aconteceu nada na sua vida? Por que ainda você está doente? Por que ainda não mudou? Por que ainda você não recebeu? Responda, eu não sou conduzido conforme você acha, eu sou conduzido por Deus. E minha vida vai ser movida pelo Espírito Santo e essa luta vai glorificar o nome do Senhor. Você crê? Então dá glória a Deus e receba em nome de Jesus. Jesus não vê quem você é. Jesus vê quem você é. As pessoas olham os seus pecados. Se nós olharmos um pouquinho mais para frente, nos versículos 35, ali muda um pouco o tipo de cegueira. Aqui fala sobre a cegueira espiritual. E no versículo 35 diz assim: Jesus ouviu que haviam expulsado. Ele encontrou-lhe e disse, aquele cego ele foi expulso depois de curado daquele lugar. Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já tenho visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou ali, ele aceitou a Cristo. No 39, disse Jesus, eu vim a este mundo para o julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. No 40, alguns fariseus que estavam com eles ouviram-no dizer isto e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Foi quando aqui o Senhor falou sobre cegueira espiritual. E o Senhor tem misericórdia, que coisa forte, Pai. E isso é para nós. O Senhor falava ao meu coração, quando eu me acho que eu enxergo tudo, eu faço como esse fariseu e pergunto, o senhor acha que eu sou cego? Porque quando nós achamos que a gente está enxergando tudo, aí que está a grande mentira que nos engana. É quando nós não estamos enxergando nada. A gente vai passando o tempo e a gente não percebe, mas coisas têm nos cegado, têm ofuscado a nossa visão. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia de nós, Pai. No último versículo diz assim, se vocês fossem cegos, não seriam culpados do seu pecado, seriam inocentes, se vocês não estivessem enxergando. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Isso quer dizer que nós precisamos ser cegos para o pecado,
e enxergar para Cristo. Senhor, tem misericórdia, por que o Senhor falou isso comigo? De que forma que nós estamos errando, de que forma que nós estamos nos cegando? Ali, na primeira parte, fala sobre a cura de um cego de nascença. Mas ali já fala de uma dúvida de discípulos, e logo vem os fariseus questionando. Porque sempre é assim, sempre há pessoas que vão questionar, sempre nós, no nosso coração, a primeira oposição nossa é querer saber por que eu estou passando por isso, eu não mereço isso. E eu falei, Senhor, muitas vezes as coisas acontecem, as provas aparecem, não porque Deus está te colocando ali, mas porque nós não estamos enxergando aonde nós estamos caindo. Essa palavra é para todos nós. É para nós pastores, é para líderes, é para todos nós. Mas pastora, eu sei o que eu estou fazendo, mas se você está enxergando perfeitamente, eu quero te alertar ainda mais, para você não se achar perfeito sempre, achar que está tudo certo, porque nós precisamos vigiar e orar, porque Satanás está ao nosso derredor, querendo nos tragar a qualquer instante. Ele quer te destruir. E quando começa a cegueira espiritual nas nossas vidas? Isso quando nós já conhecemos a Jesus, quando nós já estamos na igreja, quando nós já somos conhecedores da palavra, quando nós já caminhamos com Cristo, quando nós achamos que já sabemos de tudo. Aí está o perigo. Quando eu começo a ficar cego, eu perguntei para Deus. Quando eu começo a parar de enxergar aquilo que eu tenho que enxergar e aonde eu tenho que cegar os meus olhos. Aí Deus me deu algumas coisas, algumas palavras que eu vou dizer, mas é muito além disso. Eu creio que conforme eu falar, Deus vai falar com o seu coração, e eu quero que você aplique isso para a sua vida. Você crê que Deus está falando conosco? Que nós vamos sair daqui restaurados, e nós vamos passar uma semana diferente, e vai ser revelado aquilo que estava oculto, aquilo que você precisava enxergar e começar a ver realmente. Algumas coisas são assim: cuidados com os convites errados, exposição que podem te destruir. Quando eu paro de servir a Deus por causa de pessoas, quando eu me engano, quando eu acho que a responsabilidade é toda do pastor e da pastora, aí começam aos poucos as nossas cegueiras. Quando eu acho que a responsabilidade não é minha, é dos outros. É daquele lá. Aquele lá que está cuidando um pouco mais, está trabalhando, é dele. É o pastor, ele que é responsável pela igreja, ele é pastor, ele que tem que ligar, ele tem que fazer. Começa a nossa cegueira. Que você acha que você não é capaz, que você não tem responsabilidade. Eu quero dizer que a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é minha, é sua, de cuidar de vidas, de se responsabilizar, de ir atrás, de ganhar vidas. A responsabilidade é nossa. Não é só do líder do louvor, não é só do louvor, não é só do outro ministério. A responsabilidade da obra de Cristo é sua e é minha. Quando eu quero me esquivar, quando eu quero fugir das responsabilidades, eu começo a me cegar. Quando eu paro de servir a Deus por causa de pessoas. Quando eu estou numa igreja, eu busco a Deus, alguém me chateia e eu falo, eu não vou mais, porque aquela pessoa me chateou. Começa mais uma cegueira na sua vida. E o mais perigoso dessa cegueira espiritual, que você não nasce com ela, você já não cresce, já padronizando a sua vida a viver assim, é porque você enxerga, só que você vai se cegando aos poucos. Você não percebe, mas aos poucos nós vamos nos cegando. Ela não é de uma vez, ela é devagarzinho. Um dia é uma coisa, no outro dia é outra coisa. É uma chateação com alguém um dia, é alguma coisa que você não gostou no outro dia, que vai gerando uma transformação em você, até você se cegar totalmente. Deixar de ver Jesus nas pequenas coisas, isso nos cega. Quando você já não vê mais Jesus nos pequenos detalhes. Sabe quando a pessoa está desanimada, que ela fala que nada está acontecendo na vida dela? Sabe quando a pessoa está desanimada, que diz assim, mas nada acontece?
Eu duvido que nada está acontecendo na sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem cuidado de todos os detalhes. E nós que não estamos enxergando. Porque nós não temos um coração de gratidão muitas vezes ao Senhor. Quando você olha para as pequenas coisas que Deus faz na sua vida, as escamas caem. Você começa a ver Deus em tudo. Comece a ver Deus em tudo na sua vida. É num detalhe que você gostaria de comer que Deus prepara. É num desejo que você tinha no seu coração, que você disse lá atrás. E Deus já cumpriu e você nem lembra mais que você pediu. Essa semana de novo Deus fez outra coisa. É coisa simples, mas para mim é muito grande. Porque eu lembrei, porque eu tenho o meu projeto de 2020. Quem tem aí? Você acha que está perdido? Está perdido não, ele está de pé. Ele não está perdido. É a gente que esquece ele lá na gaveta. Eu peguei ele hoje de manhã de novo. Falei, não é possível que eu escrevi isso também. Não é possível que eu escrevi. E eu escrevi. Eu coloquei lá o desejo do meu coração. Eu tinha uma máquina de lavar e uma de secar. Que é meu apartamento, muita roupa. Eu tenho elas há 16 anos. Mas elas funcionavam. Só que estava feia a carcaça. Estava feia, estava... Aí, eu já tinha ressuscitado ela algumas vezes, assim. Jesus tinha... Porque assim, né, lembra, amor? Parou. Eu ia lá e orava pela secadora e ela voltava. Várias vezes o pastor, amor, você tem a unção dos eletrodomésticos. Em nome de Jesus. Ai... Mais que Lázaro. A secadora profecia, eu não posso ficar sem secadora, misericórdia, Senhor. E ela, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda, Senhor. Aí eu dava um tempinho, ela ligava, ela voltava, ô glória. Mas já tinha ressuscitado muitas vezes, já estava cansada, eu já queria uma nova. Sabe quando a mulher quer uma nova? Aí, essa semana, pra vocês terem noção, a minha máquina de lavar estava num estado, ela funcionava, lembra? Ela funcionava. A gente sempre acredita até o fim. Funcionava, mas ela não tinha mais tampa, aquela tampa de vidro. E todas as vezes para ela funcionar, eu tinha que pôr um peso para funcionar. E o sabão em pedra que estava pesando já estava desmanchando, de tanto que eu estava usando. Não tenho vergonha de dizer isso, me alegro com o cuidado de Deus. E ela funcionando. Essa semana caiu a energia 2 vezes. E eu vi o cuidado de Deus. E eu falei, eu acho que a secadora deu problema. Mas sabe quando você fica um pouco alegre? Tipo, agora eu vou trocar. Eu não vou nem orar. Porque agora eu vou trocar, vou dar um jeito. Amor, agora ela tá feia, porque tá caindo energia do prédio. Ela tá com um problema. Eu sei que nisso tudo, eu coloquei aqui no meu projeto, que eu queria este ano, uma secadora e uma máquina nova. Só que eu tinha esquecido. E com tudo isso que aconteceu essa semana, nós tiramos a secadora e a máquina e nós compramos a minha máquina nova e minha secadora. E o problema não estava na secadora, é a energia de casa mesmo, mas Deus usou. Deus tem um propósito. Ele usou isso para me dar de presente. E eu vi o cuidado de Deus. Minha máquina era de 8 quilos, agora Deus me deu uma de 17. Glória a Deus por isso. E eu agradeço a Deus porque eu não lembrava mais que estava no meu projeto. Mas Deus sabe de cada detalhe que você precisa, meu irmão. Começa a ver Deus em cada detalhe. Você vai ser mais grato, você vai reclamar menos. Tenta essa semana não murmurar. Não tem jejum, não tem propósito, faça um propósito de não murmurar por nada. Eu não vou reclamar com meu marido que está só a graça. Eu não vou reclamar da minha mulher que a casa não está muito limpa, que a comida não está muito boa. Eu não vou reclamar dos meus filhos, eu não vou reclamar do meu salário. Eu não vou reclamar do meu trabalho. Não reclame. Seja grato em tudo. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Comece a ver as pequenas coisas. Eu peco para agradar as pessoas e não a Deus. Isso nos cega. Você é convidado para fazer alguma coisa que não é para você fazer. Não é para você entrar, não é para você tocar. Mas você está preocupado em agradar pessoas e você peca diante de Deus. Isso te faz cegar também. Isso ofusca seus olhos, não te deixa ver. Outra coisa, não me alegro com as vitórias do meu irmão.
Você já percebeu que às vezes a gente tem um pouco desse espírito de inveja? Ou essa luta para se alegrar? O seu irmão teve uma vitória, como que a gente tem que fazer? Glória a Deus, é minha vitória, a tua vitória, seja grato, fique feliz pela minha máquina também. Você quer uma nova? Fala, Senhor, eu quero, Pai, eu quero uma bênção igual da minha pastora, melhor ainda. É assim que a gente tem que ser, se alegrar com a vitória do nosso irmão, porque essas pequenas atitudes de mentira, de egoísmo, de orgulho nosso, nos vai cegando, nos cega aos poucos. Isso é normal, eu coloquei assim na minha anotação. Isso é normal, não tem problema nenhum, todo mundo faz, não tem problema, você não é todo mundo, você é embaixador de Cristo nessa terra, você não pode fazer igual ao mundo. É isso que está cegando as pessoas, que está matando crentes, que se dizem crentes, que falam que enxergam, mas estão cegos dentro das igrejas. É normal se vestir assim, porque agora nós estamos numa igreja moderna, eu posso pôr calça, eu posso me maquiar, mas nem por isso eu posso abusar. Nem por isso eu posso me vestir como uma mulher vulgar. Porque a santidade não tem que estar nas minhas vestes, mas a santidade precisa estar dentro do meu interior. E quando eu me transformo do interior para fora, você não veste alguma coisa para chamar a atenção de alguém. Você veste para Cristo. Você não tem atitudes que o mundo tem. Sabe por quê que eu estou dizendo isso e que Deus está falando no meu coração? Porque o Senhor quer crentes verdadeiros. O Senhor quer crentes que não falem palavrão, que não mintam, que não disfarcem, que não dê desculpas. A palavra do Senhor diz que é sim, sim e não, não. Não é você ficar dando desculpa, não. Você ficar mentindo é mentirinha, é mentira igual. Nós precisamos ser transformados do nosso interior, verdadeiramente. Você está recebendo ou não? Você está jogando para o vizinho? Eu estou recebendo na minha vida. Eu estou recebendo. Se nas pequenas atitudes eu estou sendo egoísta, eu estou mentindo, ou eu estou julgando, Senhor, me perdoe. Isso está me cegando e vai me paralisar. Até te fazer ficar agachado pedindo alguma esmola por aí. Você não precisa de esmola não, filho. Você é enviado do Pai. Receba aí, quando eu te falar alguma coisa, fala assim, eu recebo. Em nome de Jesus. Não importa, é que eu gostei. Você já ouviu essa frase? Não interessa, eu gostei, pronto, acabou. Não é assim. Nós somos sujeitos a Cristo. Nós estamos debaixo de uma graça, onde não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Não vou aceitar isso, o autoritarismo, de não querer pedir perdão, de não querer amar, de não querer procurar, de não querer aceitar. Todas essas coisas e mais algumas coisas que Deus está falando no seu coração, isso te cega. E todos nós passamos um pouco disso na nossa vida cristã, sem às vezes a gente perceber. Nós vamos aceitando essas coisas, aceitando e tornando já um estilo de vida. Eu não aceito o tempo de Deus. Eu quero tudo do meu jeito, na hora que eu quero. Deus ainda não fez. Está errado, isso está errado. Tem que ser agora, eu preciso agora. Ei, Deus sabe a hora certa que Ele tem que te dar as coisas. Nós queremos determinar a hora que Deus tem que fazer alguma coisa. Quem somos nós para determinar o agir de Deus? Eu vejo a gente fazer isso o tempo inteiro. Misericórdia, Pai. Aquele homem ficou cego quanto tempo? Na hora certa, Jesus chegou naquele lugar. Ele não atrasou quando ele foi ressuscitar Lázaro. Mas por que ele demorou 4 dias? Se fosse na hora, a glória não seria tão grande. Por isso que pode demorar 1, 2, não importa os anos. A glória do Senhor vai se manifestar na sua vida. O tempo de Deus é na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas e da forma certa. Esse é o tempo de Deus. Você pode repetir comigo isso? Para você não esquecer nunca mais, quando você falar, Senhor, qual é o seu tempo? Repita comigo assim, o tempo de Deus
é na hora certa, no lugar certo, mais alto, com as pessoas certas, da forma certa. Aleluia. Pare de determinar o agir de Deus, porque Ele é perfeito e faz infinitamente mais daquilo que você pensa ou imagina. Você quer de um jeito limitado, mas Deus tem coisa muito maior para você, bem maior. Deus não quer raso, Deus quer o melhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Outra coisa que começa a me cegar, quando eu não me avalio, quando eu não consigo me enxergar. Se você está tendo dificuldade agora de se colocar e aceitar isso para a sua vida, quando você está no meio de uma palavra e você não consegue prestar atenção nela e aceitar isso para a sua vida, isso é um dos maiores pontos chaves que te cegam, porque você entra e sai da igreja e nada muda na sua vida. Porque uma palavra está sendo ministrada, eu estou recebendo tanto, e estou vendo quanto eu tenho que melhorar e mudar, e muitas vezes você está pensando no outro, mas você não consegue se avaliar e aceitar para você. Não importa que você esteja tão bom que você não possa melhorar. Quem precisa melhorar aqui? Levanta a mão e fala: Senhor, eu preciso. Então saiba se avaliar e se enxergar quem você é, para que o seu eu pare de lutar contra você mesmo, pare de te destruir, e você fica pondo a culpa no outro, no teu marido, na sua esposa, no teu irmão, no seu serviço, ou em Satanás. Satanás não está nem te tocando, é você mesmo. Satanás não tem poder sobre as nossas vidas, ele não tem poder de tocar no que é teu. Então não aceite que o seu eu destrua, o seu eu é a nossa carne, que nós lutamos todos os dias. A última coisa que eu coloquei: não saia da sua posição. Quando eu saio da minha posição, eu começo a me cegar. Aí eu falei: Senhor, eu preciso de um exemplo para que eu possa ver isso mais nítido. Eu quero te pedir para você, em 2 Samuel, versículo 11. Eu quero te perguntar: quem era Davi para Deus? Quem era Davi? Um homem amado de Deus, segundo o coração de Deus. Mas aconteceu algo com Davi, que pode acontecer com todos nós, se já aconteceu, mas eu quero abrir os seus olhos hoje para que não aconteça. Em 2 Samuel 11 diz assim, versículo 1: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Onde Davi ficou? Ele permaneceu lá. No 2, uma tarde Davi levantou-se da cama e foi aonde? Passear no terraço, pelo terraço do palácio. Do terraço ele o quê? Viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disse-lhes: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, Obiita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. E depois voltou para sua casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Um homem segundo o coração de Deus, um homem amado de Deus, que perdeu a sua visão, que por muitos motivos ficou cego. Mas a palavra diz que ele viu, né? Ele viu que não devia. Ele estava no lugar errado, na hora errada, e vendo as coisas que não deveria ver. Se Davi é sujeito a se cegar, nós não somos? Ou somos? Somos.
por oportunidades erradas, por vacilos que nós cometemos. O que Davi fez? Ele ficou aonde ele não deveria estar. Aonde Davi deveria estar? Na guerra, na frente da guerra. Sabe onde ele ficou? Em casa, sem fazer nada, cego, passeando e vendo que não devia. Muitas vezes nós fazemos isso, sabia? Você vê aquilo que você não tem que ver. Você para onde não é para você parar. Deus não mandou você ficar passeando desocupado, porque Deus não chama desocupados. Deus chama ocupados, que estão fazendo o reino, que estão trabalhando para Cristo. Mas Davi, ele se cegou por muitos motivos, porque algumas coisas sobem para a nossa cabeça. Quando nós se achamos alguma coisa, quando você acha que é perfeito, que você enxerga tudo, aí que você não está vendo nada. Davi fez isso. Ele ficou no lugar errado, na hora errada. Ele não devia estar lá. Ele deveria estar lá à frente da guerra. Ele era o comandante, ele tinha que estar lá. Por que ele deixou? Por que ele ficou em casa? Porque na visão dele ele não precisava. Na visão dele era bom demais. Ele achava que não ia pecar. E muitas vezes nós estamos assim, a gente acha que o que a gente está fazendo está certo, mas às vezes não está certo porque você não está enxergando. É muito difícil a gente aceitar isso, aceitar que nós estamos errando. Mas eu creio que tem um povo aqui que já está sendo transformado, humilde, que fala: Senhor, eu não sou nada perto de Davi, eu estou sujeito aos mesmos erros, Pai. Aonde que eu devo estar e eu não estou? Que oportunidade eu estou dando para Satanás e eu não estou enxergando? Quais são essas oportunidades? Quais são esses convites errados que Satanás tem feito para te destruir? Você já ouviu falar de pessoas que eram líderes, que eram pessoas usadas por Deus de igreja, líderes de igrejas, que caíram? Todos nós estamos sujeitos, nenhum de nós somos Jesus. Nós precisamos estar atentos, porque é uma oportunidade errada, é um convite errado que você aceita. E agora, as coisas são mais difíceis. Eu não estou falando só um convite que você vai fisicamente lá. Não, pastor, eu não fui. Mas você foi pelo seu celular. Você aceita convites por algo que está na sua mão. Antigamente, Davi ele precisava ficar em casa, pecar, olhar a mulher do outro, cobiçar a mulher do outro, sair com a mulher do outro, ainda matar o marido da mulher. Nós pecamos com isso aqui. Os convites aceitos, aquilo que você viu. Davi fala aqui que Davi viu. Ele estava cego e achava que estava enxergando. E assim que nós estamos, achando que estamos enxergando, e se nós estivéssemos cegos seria melhor. Em nome de Jesus. Mas houve um arrependimento muito grande de Davi. Davi, isso não manchou a história dele para ele. O que marca na sua vida a história de Davi? Matou Golias? Quando ele era inocente, quando ele era cego para as mulheres. É assim que nós devemos ser, como crianças inocentes, que não enxergam as coisas que nós não devemos enxergar. Seus olhos precisam voltar à inocência como de uma criança, aonde enxerga uma pedrinha como uma grande arma na sua vida, que não tem malícia, que vossa essência da santidade. Preste atenção nessa palavra. Em Salmos, nós vamos ler sobre o arrependimento de Davi. Você abre em Salmos 51, 17. Quem está recebendo essa palavra, dá um glória a Deus. Que eu estou ficando com medo já. Que vocês não estão recebendo. Mas eu recebo, Senhor. 51, 17. Todo o Salmo 51, Davi se arrepende. No 2 ele diz assim: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado.
pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tem razão de me condenar-me. Nós pecamos porque nós nos cegamos em algumas atitudes, e nós passamos por consequências, e aí a gente vem e questiona: Deus, por que eu estou passando por isso? Nós passamos por consequências dos nossos erros, da nossa cegueira espiritual. Ela pode ter sido passageira, mas aquela passagem de cegueira te levou à morte. Eu não sei quantos entraram aqui nessa situação. Não importa se você está cego desde quando você nasceu, ou você está cego de um tempo para cá, ou foi essa semana algo que entrou, Satanás lançou na sua mente e está te cegando. Se é temporário, se é passageiro, não importa. O que importa é que Jesus, que cura cegos hoje, em nome de Jesus, está neste lugar para te curar. Aleluia. Em Salmo 51, 17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, o Deus nunca desprezará. O que agradou a Deus depois daquilo que Davi fez? Deus se entristeceu demais porque Ele confiava muito em Davi. Deus confia muito em você. Ele te dá, Ele te põe nas tuas mãos a responsabilidade, que Ele fala: eu confio em você. Agora Ele está preparado, agora eu posso pôr Ele para pregar, Ele pode estar à frente. Mas a gente vai lá e decepciona Deus, a gente expõe o Evangelho, a gente estraga tudo que Deus está fazendo. Uma oportunidade errada pode destruir a sua vida. Mas Satanás, a palavra diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Não é pouca coisa que ele quer. Ele quer mais. Ele quer destruir você, a sua família, a sua casa. E tudo que faz parte, é como os frutos todos ele quer destruir. Então preste atenção. Você precisa ser mais esperto. Você precisa vigiar mais e abrir mais os teus olhos. Davi viu aquela mulher, ele enxergou, ele achava que ele estava sabendo de tudo, porque ele era rei, era comandante, ele estava no poder. Foi ali que fez ele cair. Às vezes quando a gente está ganhando um dinheiro a mais, a gente está trabalhando, está tudo certo, não está tudo certo. Você fica esperto que Satanás quer te destruir. Acorda, sai do terraço. Para de passear por aí e vai à frente da guerra. Vai para a posição que Deus te chamou. Para de ficar vacilando por aí. Não saia da sua posição por nada. Independente do que as pessoas façam. Fecha os teus olhos para essas coisas do mundo. Seja radical, nós temos que ser radicais. Nós não temos que, uma liberdade tão grande que você não pode fazer aquilo que você quer. Você tem que fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Será que a gente precisa de restituição hoje? Será que você precisa fazer como Davi? O que agradou o coração de Deus? Sabe o que é? Um coração contrito e quebrantado. Deus está procurando aqui neste lugar um coração contrito e quebrantado. Onde está? Provérbios 28, versículo 13, diz assim. Aleluia, Deus. 28, versículo 13, diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Meu Deus. Senhor, lê novamente e preste atenção. Quem esconde os seus pecados não prospera. Não tem como prosperar se você está pecando e você tem segredos com o diabo. Não prospera, ou a prosperidade enganosa, aquilo que é riqueza.
Você pode ter alguma riqueza que o diabo está te dando para te enganar, mas a prosperidade você não tem. Quem esconde pecado não prospera, mas quem os confessa e o abandona encontra misericórdia. Senhor, nós precisamos encontrar misericórdia de Deus, abandonar os nossos pecados. E a palavra diz: como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Naquele momento Davi não estava no temor do Senhor, porque muitos de nós perdemos o temor. Quando a gente perde o temor, a gente faz tudo aquilo lá que nós falamos agora. Quando você perde o temor, você fala: eu faço o que eu quero, não o que Deus quer. Eu não escuto as pessoas, eu não escuto meu pastor, eu não escuto minha esposa, eu não escuto meu esposo. Eu faço o que eu quero. Ó a cegueira. Olha como está cego. E a palavra diz aqui: mas quem endurece o coração cairá na desgraça. É mais fácil você quebrantar um coração daquele que não conhece a Jesus, do que às vezes quebrantar um coração de um crente que está cego. Não é verdade? Porque a gente se acha como Davi: eu estou poderoso, sou rei, eu tenho pessoas para lutar por mim, eu não preciso fazer mais nada. Ao contrário, a responsabilidade é sua. Lembra que eu falei no começo? A responsabilidade é sua, e você tem que estar onde você deve estar. Aleluia! Glórias ao teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Meu Deus, eu fiquei muito injuriada essa semana quando aquele pastor falava que quando a gente fala em línguas, quando a gente está no mistério é da carne. Eu fiquei injuriada sim, porque eu sei daquilo que nós sentimos, o fogo que queima para transformar as nossas vidas. Só tem fogo e poder quando o coração está quebrantado diante de Deus. Quando você abandona os seus pecados e teme a Ele, o fogo queima. Eu fiquei muito brava, eu fiquei indignada. Eu não aceitei aquilo, porque quem experimentou desta graça nunca mais será o mesmo. Deus não olha os seus pecados. Deus perdoou Davi, porque Ele viu um coração. Nós estamos sujeitos a pecar, e nós temos um Deus grandioso que nos perdoa e não condena a nossa vida por este pecado. Mas Deus manda você continuar com o pecado? Não, Deus manda você abandonar. Você já abandonou ou você continua de mão dada? Não, pastor, eu larguei, mas tem um pouquinho. Não, abandona e encontrará misericórdia. Aleluia. Lucas 11:33 diz assim: ninguém acende uma candeia e coloca em lugar onde fica escondida, ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, para que os que entrem possam ver a luz. Os olhos são o quê? A candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte estiver em trevas, estará completamente iluminado como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Posso ouvir um glória a Deus em nome de Jesus? A palavra diz que os olhos são o quê? Lâmpada. Quando meus olhos estão em trevas, todo o meu corpo fica escuro e em trevas. Quando os meus olhos são luz, todo o meu corpo brilha. Você está conseguindo entender a profundidade da sua visão? A profundidade dos que seus olhos devem ser, que tudo começa com os olhos. Quando você tem vontade de comer alguma coisa no mercado, que você vai com fome, você primeiro e manda mensagem para o seu cérebro, para o seu estômago, ronca na hora de fome, não é? Tudo começa com os olhos. Davi cobiçou aquela mulher porque ele olhou para onde não devia.
Porque os olhos dele não estavam mais em luz, mas em trevas. É assim que as coisas nos cegam. E hoje Deus vai transformar novamente a candeia do seu corpo, em nome de Jesus, vai brilhar. Vai brilhar, vai estar no lugar apropriado. Não é para estar lá embaixo escondido, mendigando, não. É para estar em luz, é para estar lá em cima. Aleluia. A mudança precisa acontecer de dentro para fora. Seja radical. Sem mentiras, sem palavrões, sem brechas, sem injustiça. Seja um cristão verdadeiro, que não dá desculpas, que não disfarça, que diz sim quando é sim e diz não quando é não, que não tem mentira e que não tem mimimi. Aleluia! Chega de crente mimimi. Eu parei de ir na igreja que o pastor não me liga. Eu parei de ir na igreja que o irmão não me cumprimenta. A sua salvação, meu irmão, é individual. Busque por ela aí. Aleluia, Deus. Glórias ao teu nome, Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada a ti. Aleluia, Senhor. Chega de cegueira espiritual. Está me matando aos poucos. Eu paro de enxergar Deus nos detalhes. Eu não acredito mais que meu Deus é um Deus do impossível. O meu Deus é o Deus que pegou a saliva da boca. Ele era doidão. Ele pegou a saliva da boca, misturou na lama e põe nos olhos do cego. Esse é o meu Deus. As pessoas acham que é loucura, mas é poder de Deus. Acontece umas coisas na sua vida que você não vai entender nada, mas é milagre, é o Pai, porque Ele faz na hora, quem lembra? Na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas e das formas certas. O milagre daquele homem estava daquele jeito, ia ser assim. E não importa o que os fariseus julguem a sua vida. Você não é mendigo, você é enviado de Deus. O que está acontecendo é para manifestar a glória de Deus. O tratamento de hoje é para manifestar a glória de Deus na sua vida. Não importa se você se tornou cego, ou se você nasceu assim, o importante é que Deus está aqui para te curar, para te sarar. Se já estava bom, vai ter que ficar melhor. Se Deus já estava começando a fazer, a obra vai ser maior, porque a partir de hoje você vai começar a crer de verdade. Você não vai duvidar mais. Você não vai deixar as pessoas determinar o seu destino. Mas quem determina o seu futuro é o Senhor. O seu presente, o nome já diz, é presente. Não é para ser castigo, não é para ser sofrimento, não é para ser de dor. É presente. E é para manifestar a glória de Deus. A palavra diz assim em Mateus 11, 28. O Senhor chama para nós vermos como nós estamos. Aqueles que estão sobrecarregados. O Senhor quer colocar as mãos sobre os teus olhos e dizer: filho, pare de mendigar e seja enviado. Aleluia. O Senhor quer te pedir hoje, filho. O Senhor diz assim: filho, eu quero te perdoar como eu perdoei Davi. Todos nós somos sujeitos a ficar cego temporariamente, rapidamente. Eu falo: Senhor, eu não sei o que eu estava fazendo, eu errei. Davi, ele confessou os seus pecados. Davi disse: Senhor, me perdoa, Pai. Eu não sei porque que eu fiz aquilo, eu não estava enxergando. Eu não estava na onde eu deveria estar. O diabo estava ao redor ali e já jogou na mente dele: não vai, fica em casa, vai descansar. Vai ficar conversando lá naqueles grupos do WhatsApp. Vai dar uma assistidinha naquela novela. Não vai para a igreja hoje não, você está cansado, fica na cama. Ai, que bonitinho. Parece bonitinho, mas é isso que está nos matando. Não, fica triste com aquilo que você ouviu. Que fica triste? Eu estou mendigando a opinião de alguém que fica triste. As pessoas olham para os nossos erros, para os nossos pecados. Mas quem disse que eu sou aquilo que a pessoa falou? Eu sou aquilo que Deus falou que eu sou. Se eu sou amado de Deus, se eu tenho o coração segundo o meu Deus, eu não sou qualquer pessoa. Eu não posso aceitar qualquer coisa.
Você é enviado de Deus, você não vai sair mendigando por aí esmola dos outros, não. Deus quer te curar hoje. Porque depois do que aconteceu isso, eu acredito que Davi viveu a maior experiência dele com Deus. Porque quando está tudo certo é mais fácil. Mas quando acontece algo, quando acontece um chacoalhar na sua vida, é porque Deus transforma e te levanta ainda mais. Quando acontece alguma coisa, a gente aprende. Eu também me ceguei algumas vezes. Eu tomei atitudes que não eram para tomar. E vivi as consequências. Mas eu aprendi tudinho. Doeu, mas você aprende. Está doendo? Vai aprendendo, porque é para manifestar a glória do Senhor. Em nome de Jesus, o que estava nos cegando aos poucos. E são pequenas atitudes, viu? Não é grande não, que vem com tudo não. São as pequenas. Eu profetizo que a partir de hoje a gente vai olhar as coisas de um outro ângulo. A gente olha muito pelo natural, né? Pelo que os nossos olhos naturais vê. Mas você vai começar a enxergar pelos olhos espirituais. Chegou perto, sai daqui. Pode sair daqui. Não. Não aceito. Não aceito conversa. Não aceito trocar mensagem. Eu não aceito postar isso. Eu não acho bonito o que o outro postou e nem vou curtir, nem vou comentar, porque não é que o outro pecou que eu vou pecar junto. Não ache normal, não ache bonitinho. Comece a ser radical e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Não aceite qualquer coisa não. Comece a olhar de um outro ângulo. Você vai começar a olhar as coisas de uma forma diferente. Houve uma situação ali. Fique esperto, Deus quer falar com você. Deus quer te usar para reformar aquilo. Deus quer te usar para transformar aquilo. Não é para você entrar no meio da discussão. Você não nasceu para pôr lenha, meu irmão. Você não nasceu para pôr lenha na fogueira, não. Para o negócio pegar mais fogo, não, no que está errado. Você nasceu para apagar fogo errado. Você nasceu para entrar como luz nas trevas. Se não está apagando as trevas, é porque você está em trevas. Então começa a brilhar hoje, que foi para isso que Deus te chamou. Você pode dar glória a Deus que você é enviado e não mendigo? Aleluia! Bom, eu acho que eu falei tudo que eu anotei. Mas eu vou te pedir agora para você fechar os seus olhos, em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração. Você vai deixar hoje, você vai largar hoje, porque Jesus está visitando este lugar e transformando pessoas. É todos nós, não é por uma meia dúzia. Deus está falando com todos nós, todos que estamos escutando essa palavra, para que você comece a enxergar de verdade aquilo que você tem que olhar. E pare de olhar aquilo que você está olhando e não deve estar. Sai do terraço. Para de passear e fique atento na guerra que Deus te chamou. Deus te chamou para estar à frente, armado. Deus não te mandou ficar em casa descansando nem passeando. Aleluia, Senhor Jesus. Feche os teus olhos no seu lugar em nome de Jesus. Salmos diz que nós precisamos abandonar os nossos pecados, reconhecer e confessar. O Senhor manda nos confessar os nossos pecados. Será que você tem ou só eu tenho? Será que é só um ou é para todos? Será que Deus está falando com todos nós e querendo transformar uma situação que para você está sendo um problema, Deus quer transformar em uma vitória? Será que você pode aí colocar para fora aquilo que está te fazendo mal? Você pode começar a dizer aí, Senhor, me perdoa, Pai. Eu quero ter um coração quebrantado novamente, Senhor. Eu quero chorar na Tua presença, Pai. As lágrimas que me curam, que me saram. Senhor, eu quero que você é um crente verdadeiro, não que dá desculpas, não que joga a responsabilidade para o outro, se a responsabilidade é minha, Senhor. Eu não posso cobrar o meu irmão daquilo que eu não faço. Eu não posso querer viver algo que eu não busco, Senhor. Quais são as suas brechas, meu irmão, que você precisa fechar?
O que você tem que parar de fazer? Você sabe o que você precisa parar. Sabe por quê? O Espírito Santo que habita em ti já te incomoda. O Espírito Santo que habita dentro de você, quando você faz algo que você não deve fazer, o Espírito Santo, ele te manda um alerta. Ele fala: filho, isso daí não, isso daí está errado. Algo incomoda no seu interior. Porque aquilo que é de Deus, ele traz paz completo. Aquilo que é de Deus, todo mundo pode ver. A gente fica gastando nosso tempo, sabe fazendo o quê? Dando justificativas para Deus. Fala assim: Deus, eu faço isso por causa disso, disso e disso. Deus, isso aconteceu por causa da pessoa que fez isso. Para de gastar o seu tempo se justificando e use o seu tempo se arrependendo. Use o seu tempo confessando. Use o seu tempo se quebrantando. Quebrante agora o teu espírito e jogue para fora aquilo que tem sugado as suas forças. Coloque para fora o que tem minado a sua visão. Pergunte para você mesmo: Senhor, o que tem me cegado? Quero que todos nós façamos essa pergunta. O que tem me cegado, Senhor? Que venha a luz agora. Tudo que está ofuscando, tudo que está trazendo doenças para a sua alma, para o seu espírito, que nós achamos que nós estamos saudáveis, mas na verdade aos poucos nós vamos morrendo. Como eu morro, pastora, fisicamente, não só fisicamente, mas o seu espírito não sente mais a presença de Deus. O Espírito Santo não te incomoda mais, não tem mais temor. Eu acho normal fazer tatuagem, eu acho normal dançar funk, ouvir funk, eu acho normal sair com uma menina, eu acho normal dar em cima de outra mulher, eu acho normal cobiçar a mulher do outro, eu acho normal uma mulher olhar e eu como cristão olhar para ver. Eu acho normal responder: não é normal. Nós não somos desse mundo, nós somos passageiros dessa terra, e nossa morada é no céu. Aonde eu morri? Eu fui morrendo aos poucos, quando eu não sentia mais, quando não me incomodava mais. Mas o Senhor está trazendo agora a tua memória, quem você era no começo. Você lembra do começo? Do começo você falava: Deus, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero falar de Jesus. Eu quero ler tua palavra. Eu quero me batizar. Eu quero te adorar. Eu quero me santificar, Senhor. Lembra do começo? Traga à memória o que te traz esperança. Volte ao princípio, a inocência de uma criança. Senhor, volta o tempo de Davi, quando ninguém dava nada para ele. Senhor, ele era apenas um menino, que nem as armaduras serviam no corpo dele, mas ele era tão fervoroso, ele acreditava tanto no poder de Deus, que ele dizia: eu não sou nada, mas Cristo vive em mim. Aleluia, aleluia, Senhor. Aí nós nos achamos tão grande, tão poderoso, que nós perdemos a essência. Nós perdemos a inocência de Davi ainda quando era jovem. E paramos de ir para a guerra. Paramos de lutar e começamos a olhar aquilo que nós não podemos olhar. Ora agora no seu coração, com toda a sua força, a tua alma, e fala: Senhor, eu sou diferente. Eu não posso ser igual a todo mundo. Eu não posso fazer o que os outros fazem. Eu sou diferente. Existe algo diferente dentro de você, meu irmão. Existe algo de você que te faz brilhar, e brilhar cada vez mais. Te ofuscaram? Te disseram que você pecou? O Rei dos Reis está aqui. Está à procura de um coração contrito e quebrantado para te restaurar. E o Senhor te diz: filho, venha como estás.
Venha como estás. Todo o peso do pecado, o peso da inveja, da mentira, da carne, eu arranco agora de você. Eu troco as suas vestes. Quem quer trocar as vestes e falar: Senhor, muitas vezes eu me senti sujo, muitas vezes eu me senti como um mentiroso, ou que vivendo como uma máscara. A partir de hoje você vai ser verdadeiro. É verdade. Eu quero te dizer que é verdade o que Deus faz na sua vida. Eu quero te dizer que o que você está vivendo, o Senhor vai te restaurar. E vai ser glória. E vai ser manifestação de glória para quem te olhar. Sabe por quê? Eu mudo o teu nome. Você era cego e mendigo, mas hoje você é curado. E você é chamado de enviado de Deus. Oh, shuriandalabacandabashuriandalabas. Nos traz cura agora, Senhor. O teu ministério vai mudar. A tua casa vai mudar. E aquela doença, aquilo que Satanás disse que você era incapaz, o Senhor te cura agora. O Senhor te cura agora, Lucas. O Senhor te cura agora. Douglas, o Senhor te cura, Douglas. O Senhor visita o teu interior, Douglas. Ele visita a tua mente. E aquilo que fariseus te julgavam, Ele transforma a sua vida. Oh, shuriandalabacandabashuriandalabachu. O pecado não vai ficar marcado como pecado, mas vai ficar marcado como aquilo que Deus glorificou através da sua vida. Eu não vou. Você não vai parar. Aleluia, Senhor.